Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Nós chegamos aqui agora no coração do discurso do Pão da Vida. Por que eu digo coração do discurso do Pão da Vida? Porque o que Jesus está dizendo aqui agora, e aqui eu queria fazer um aspas, para explicar algo. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, certo? E aqueles que estudaram Sagrada Escritura e estudam a Bíblia sabem disso. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego, E nós sabemos que existem muitas palavras no grego, que, quando a gente se traduz para a língua vernácula nossa, para o português, existem muitas coisas que se perdem e existem muitas coisas que nós, às vezes, deixamos passar porque não compreendemos o original. Por isso é importante fontes primárias. Então, a fonte primária aqui dessa escrita é o grego. E a palavra grega do versículo 54 do capítulo 6, o verbo que Jesus usa lá, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna e eu ressuscitarei, tem a vida eterna e eu ressuscitarei. Jesus está dizendo, o verbo original lá grego é trogo. É diferente de pangein, por exemplo. O verbo lá é trogo. Trogo, em grego, significa comer, dilacerar com os dentes. Ora, isso aqui é muito evidente, meus irmãos, que Jesus, primeiro ensinamento do discurso do Pão da Vida, no ápice, no coração. Chegamos aqui ao coração do capítulo 6, sem dúvida alguma. Como nós chegamos no coração da Santa Missa, que é o momento ápice mais importante, que é o da consagração, nós chegamos então ao capítulo 6 do Evangelho de São João, ao momento ápice desse texto maravilhoso. Jesus aqui, primeiro ensinamento, ele não está usando um gênero literário de tantos conhecidos na Bíblia para poder falar o que ele está dizendo. Como que nós sabemos disso? Bom, nós sabemos disso porque o próprio texto diz que os judeus que entenderam o que Jesus falou, diferente de nós muitas vezes dos dias de hoje, os judeus entenderam tanto o que Jesus falou que eles dizem: como ele pode dizer que vai dar a sua carne para comer? Que absurdo é esse que ele está dizendo? Mas foi isso mesmo que ele disse. Inclusive, há um rebuliço e depois diz que muitos, depois desse discurso de Jesus, deixaram ele. E Jesus pergunta para os íntimos: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Foi pesado demais o que eu falei? É isso mesmo que eu falei. Meus irmãos, isso aqui é tão verdadeiro, é tão real, que Jesus ele não corrigiu a fala dele. Não, peraí, gente, olha só. Não era bem isso que eu queria dizer. Não. Jesus, ele vai além, ele diz: muitos foram embora. E ele olha para os íntimos e fala: e vocês também, vocês não querem ir embora, não? Porque o que eu disse é isso aqui mesmo.
é isso aqui, é o meu sim é sim, meu não é não, isso aqui que eu disse é isso mesmo, e eu não vou voltar atrás para consertar, né, para poder fazer a política o politicamente correto. Se tem alguém que não é politicamente correto, é Jesus, né? Jesus não está preocupado com o politicamente correto, porque ele não se preocupou com uma multidão que foi embora depois desse discurso, e ele não se preocupou até se os discípulos o abandonariam. Então Jesus está dizendo, ele não está usando nenhum gênero literário, não é gênero de parábola isso aqui, não é gênero novelístico, não é midrax, não é nada. O que Jesus está dizendo aqui, ele está falando, ele está narrando aquilo que é a mais pura verdade. Ele deixou a sua carne para ser comida para cada um de nós mesmo. Então, meus amados, na igreja de Jesus Cristo, na igreja católica, nós comemos a carne do nosso Deus. Na igreja católica, nós não nos ajoelhamos para um símbolo. Nós não comungamos um pão abençoado pelo padre. Não é isso. A Eucaristia não é isso. A Eucaristia é o augusto sacramento, o sacrossanto sacramento do Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, provado e ratificado pela Sagrada Escritura. Está aqui. Ora, se alguém não entende isso, ou se alguém deturpa isso, me desculpa. Me desculpem, mas estão deturpando a palavra de Deus. Porque eu estou dizendo para vocês o verbo original grego aqui, é trogo. Jesus está falando de comer carne, sim. Jesus não está falando de símbolo, ele não volta atrás, ele não ratifica aquilo que ele falou. Ele perdeu muitos discípulos depois desse discurso. Ah, como é bom quando a gente dá um discurso verdadeiro que muitas pessoas não gostam e deixam de nos seguir. Que coisa maravilhosa! Isso não é ruim, não. Porque a verdade, ela liberta. Jesus aqui, ele não estava preocupado com os likes. Não. Ele não estava preocupado com o número de seguidores. Não. Ele disse aquilo e ele disse aquilo mesmo. Era aquilo, ele não voltou atrás. A gente vê hoje, me desculpa dizer isso, mas nós vemos hoje no mundo digital as pessoas para poder ter seguidores e likes e ficam falando o que o pessoal quer ouvir e traz aquelas notícias que as pessoas querem ouvir. Não. Jesus não está preocupado com isso. Nós não devemos estar preocupados com isso. Eu não estou preocupado com isso. Só estou preocupado em anunciar a palavra de Deus para aqueles que quiserem ouvir. A palavra que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, no coração do Evangelho, Ele é o pão vivo descido do céu. E Ele diz que quem come a minha carne, trogo, verbo trogo, comer, mastigar, dilacerar com os dentes, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa espetacular. Veja, nós já poderíamos parar aqui nesse evangelho, na profundidade da palavra, daquilo que ela está dizendo. Veja, irmãos, tudo que eu falar aqui, não consigo acrescentar essa palavra verdadeira que Jesus disse para cada um de nós. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aqueles que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Vamos hoje, meus irmãos, reconhecer aqui, o peso de uma palavra. Não é símbolo. Não é símbolo. É verdade, é Jesus. Jesus vem, ele acontece verdadeiramente. Esse sacramento foi instituído na Quinta-feira Santa, junto com o sacerdócio ministerial. Ali o sacramento da ordem, o sacerdócio ministerial, o sacramento da Eucaristia, o mandamento do amor. Aquela tremenda Quinta-feira Santa, dos tremendos e santos mistérios, aonde o Senhor nos deixa, o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade. E aqui não dá para encerrar essa meditação sem falar disso, que
Eucaristia, provamos e dizemos verdadeiramente pela Bíblia que é Jesus. Sem precisar de uma palavra de um doutor da igreja, não precisamos de uma palavra, porque a Escritura por si só, ela já se impõe. Mas não podemos dizer que só tem Eucaristia, porque tem sacerdote. O modelo bíblico de igreja que você vai encontrar no livro do Apocalipse é aquele que tem altar, que tem púlpito sim, mas não tem só púlpito, tem púlpito, que para nós é o ambão, que simboliza e representa o sepulcro vazio, de onde saiu o anúncio da ressurreição. Estamos no tempo pascal, então nós temos o ambão, que é a mesa da palavra e que ela representa o sepulcro vazio, que é de onde sai o anúncio da ressurreição. Nós temos também a mesa do sacrifício. Então o modelo bíblico de igreja é aquele que tem mesa da palavra, mesa do sacrifício, que tem vítima, mas que tem sacerdote e que tem altar. Procure no livro do Apocalipse e você encontrará tudo isso que eu estou dizendo. O modelo bíblico de igreja, onde tem sacerdote, altar, vítima, mesa da palavra, onde tem incenso, né? Onde tem adoração, onde tem o santo, 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 aquilo que está narrado no livro do Apocalipse, está tudo aí. A missa está aí. A missa está aí. Então, Eucaristia e sacerdócio, elas estão intimamente ligadas. O único que pode gerar a Eucaristia é um sacerdote validamente ordenado. E digo, um sacerdote católico. É o único que pode gerar a Eucaristia. É o único que tem o poder de trazer nosso Senhor vivo e ressuscitado no altar diante dos nossos olhos. Isso é maravilhoso, extremamente maravilhoso. Vamos pedir ao Senhor hoje que Ele nos dê a graça, né? A graça de a gente amar ainda mais o mistério da missa, a beleza de sermos católicos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.